Olha só, a gente vai começar já, porque a gente já perdeu um tempinho, né? Mas a gente vai falando. Vamos, gente, para quem não conhece, né? Eu acho que muita gente aí conhece, mas para quem não conhece, essa é a Cláudia. Viana Vieira. Cláudia Vieira Viana, né? Cláudia Viana Vieira. Então, hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. É o tema que Deus tocou no meu coração para convidar essa menina, essa diaconisa. E aí eu quero apresentar. A Cláudia é diaconisa da Igreja de Deus de Cambuinhas, né? E ela e o esposo dela têm esse ministério, né, do diaconato, e isso é muito interessante. Ela, por sua formação, né, atua profissionalmente como administradora, tem gestão tecnológica, tem gestão do empreendedorismo, tudo isso para edificar cada vez mais o conhecimento profissional dela. Porém, a maior coisa que eu posso falar dessa menina, né, que é uma mulher, mas ela tem cara de menina, é esse amor que ela tem, né, maravilhosamente bem. E o que é mais interessante, a Cláudia escreveu esse livro aqui que fala do amor. Esse livro fala Aprendendo a Amar. E aí eu gostaria que a Cláudia desse o seu bom dia primeiro. Depois a gente entra no nosso assunto. Dá seu bom dia, Claudinha. É um prazer estar aqui com vocês, né? E com a Lânia, eu conheço a Lânia há muito tempo. E ela é um exemplo também de amor, né? A gente vai falar lá na frente. Mas eu agradeço o convite, primeiramente a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, né? Tudo isso vai passar, mas Ele é o primeiro. E, então, eu agradeço a Ele por essa oportunidade e que a gente hoje possa, né, tá fazendo a vontade dEle, não a nossa. E é isso. Pode começar quando você quiser. Que Deus nos ajude. Então, só queria que vocês que estão nos ouvindo, participando conosco, se a voz tá boa. Eu tô achando a Cláudia um pouco baixa a voz, mas conta pra gente se tá tudo direitinho, se tá vendo bem, tá bom? E essa live é pra gente conversar. Então, pode interagir, pode fazer perguntas e a gente vai trocando aqui nossos conhecimentos, nossas experiências, tá bom? Então, convido vocês a abrirem a nossa querida palavra sagrada, a palavra de Deus, aquela que fala conosco, em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, para que a gente possa ler agora e aí a gente dá início à nossa live. Então, 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. Vou começar a ler. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interessados. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Senhor, nós clamamos a sua presença, pedindo a Ti, Senhor, que tome o seu lugar de rei, tome o seu lugar de Senhor, tome o seu lugar primeiro. Pai, é em nome de Jesus que nós clamamos que Tu venhas, Senhor, a falar conosco da forma que Tu desejares, Pai. Pai, usa a sua serva, usa a sua filha para colocar para nós esse amor incondicional que Tu já fazes, Tu já tens por cada um de nós. Conduza-nos, Senhor, a sua sabedoria. E vai tocando, Pai, aquilo que for dito aqui, vai fazendo a obra no coração de cada uma que ouvir. Seja agora, seja mais adiante. Pai, vai convidando aquelas que precisam ouvir da Tua palavra, Senhor. E toma conta, Senhor, da minha família enquanto eu estou aqui, da família da Cláudia e de todas essas que se colocaram, todas essas pessoas que se colocaram a ouvir a Ti. Cuida de todos nós, Senhor. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço por esta oportunidade de ser usada por Ti para estar junto de Ti e falar de Ti para todas as pessoas. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. E agora, Cláudia, eu pergunto para você. A gente pode aprender a amar? Todo o tempo. Todos os dias. Todo o tempo. Hoje aqui. Todos os dias. Ela vai participar da live com a gente. Olha, grande amor, né? Muito com ela. Isso é muito legal. Isso é bom. Bom, eu vou só dar uma contextualizada para que você possa começar a falar. Na verdade, quando a gente olha, né,
o capítulo 13, né, de 1 Coríntios, a gente vê o apóstolo Paulo falando né, nos mostrando o amor que é o maior dom que nós podemos ter. Ele ensina, eu acho que assim, a maior importância, porque na nossa fala aqui, a gente aprende que o amor é tanta coisa, e ele mostra que ele também não é. Isso é muito interessante. A gente olha nesse capítulo e o Paulo vem nos falando o que é o amor e o que deixa de ser em algumas condições. Mas o que é mais interessante aqui, que ele coloca pra gente que mais do que o nosso talento, mais do que nossas virtudes, mais do que nossas ações, o amor é maior do que tudo. E em relação a isso, ele fecha o capítulo colocando que nós temos três, né? São três pilares que nos conduzem num grande relacionamento com Deus. Ele fala da fé, ele fala da esperança e ele fala do amor. Só que desses três pilares, ele diz: o amor é o maior deles. E como é que você vê esse versículo? Ele como, assim, o amor realmente ele é tudo. Ele é tudo, porque assim, eu tô vivendo hoje. Só mais alto um pouquinho. Né? Quando você vê em Coríntios 13, o Senhor falando que o conhecimento vai passar, né? Que tudo isso vai passar, passa mesmo, porque a ciência, as coisas materiais que a gente tem, isso tudo passa, porque realmente não faz mais sentido quando você realmente entende quem é Deus. Quando você entende que Ele é primeiro, porque Ele tem que ser primeiro. Então, acho que quando a gente entende que, primeiro, a gente tem que amar o Senhor, né? Porque tem toda uma regra, o Senhor em primeiro lugar. O Senhor, a gente tem que amar acima dos nossos pais, dos nossos filhos. Quando a gente entende que essas pessoas, ou essas pessoas que a gente tem que colocar acima de Deus, muitas das vezes, estão abaixo, é porque o Senhor sabe que nós somos falhos, né? Os homens, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos esposos, todos eles podem falhar, podem nos magoar, mas, em primeiro, tá ruim? A ligação pode acontecer. Ah, tá. Não, é que eu tô tentando levantar aqui, então, que tá caindo. Primeiramente, que o amor a Deus é maior que tudo, que em primeiro lugar Ele, e isso é muito difícil, você vai dizer assim, como é que eu vou amar a Deus mais do que meus pais, mais do que meus filhos? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que tudo Ele vai cuidar. A gente tem que ter esse entendimento. Então, o amor dele é sempre maior. E quando a gente entende isso, a gente entende que Ele nos ama incondicionalmente. Então, a gente começa a sentir esse amor. Então, começa por aí. Então, quando a gente entende que Deus é maior e que o amor dele é suficiente para nós. E daí começa toda uma jornada, porque aí você começa a praticar aquilo que são os dons do amor, né? Que são a bondade, a paciência. Por quê? Porque você já está suficiente no amor de Deus. Já... Quando a gente fala desse amor, esse amor é o amor HP, né? Aquele amor de entrega, aquele amor que não tem os limites, né? É aquele amor que não espera. É um amor que a gente tem que amar Deus independente do que Ele te deu, independente das condições que você vai ter. Então, assim, é difícil. Mas quando a gente entende que você amar Ele em primeiro lugar, independente do que você está passando nesse momento, né? De dificuldades, ou financeiras, ou dificuldade de relacionamento, ou você depender do amor do outro, você fala assim, não, Deus me ama sim. Então você se sente forte e aí você não passa a amar Deus sem condição, sem querer que Ele te dê alguma coisa, que Ele te dê nada, mas Ele vai cuidar de você quando você entende isso, né? No livro de Jonas, né, quando o profeta Jonas ele não quer levar aquela profecia lá para aquele povo de Nínive, que é um povo ruim, que é um povo mau, né? Porque às vezes a gente decide quem a gente vai amar, o que a gente acha que Deus tem que amar, e o Senhor fez com que ele voltasse lá, né, e levasse a profecia para que aquele povo se arrependesse, um povo mau, em que a gente humano, a gente simplesmente quer ignorar. Ali você vê realmente
amor de Deus. Porque quando tem um coração quebrantado e arrependido, o Senhor, Ele está ali à frente, amando. Então, assim, aquela passagem é muito forte, que a gente tem que aprender, independente do que você vai ver na frente, a entender que Deus amou aquela pessoa primeiro. Que o Evangelho veio para que a gente ame as pessoas. Quando a gente entende isso, aí sim a gente vai começar a praticar o amor de Deus, né? Mas não é fácil. Mas é primeiro entendimento de que primeiro Ele é maior, que Ele nos ama, independente das condições, entendeu? E a gente passar a praticar isso incondicionalmente. Pode falar. Eu quero falar uma coisinha, mas deixa eu só dar um bom dia aqui para as pessoas que estão com a gente. Entrou a Sandra, ela disse que está lá na Elisete, a nossa querida Elisete, né? Ela está lá com ela. A pastora Tereza Cristina também está conosco. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. E aí a Sandra colocou, nesse AVC que tive de descobrir que as minhas amigas não buscaram o seu próprio interesse, mostraram muito amor e paciência. É a palavra da Elisete para a gente. Que delícia, né? Colocando o 1 Coríntios 13 em prática. Né? Elisete, a gente te ama, a gente sabe que, né, tudo tem um tempo de Deus, e é muito interessante, quem não conhece a Elisete, quem não conhece de quem a gente está falando, a Elisete, aonde, né, nós fomos convertidas, é onde nós aprendemos sobre Deus, é uma mulher que sempre lutou para falar da palavra do Senhor, e hoje ela sofreu um AVC, e nós cremos que tem algo muito grande de Deus na vida dessa mulher, porque ela sempre foi, né, muito envolvida com Deus, sempre teve muita seriedade, sempre nos mostrou a forma correta de caminhar com o Senhor. Mas também ela também nos ensinou que tudo tem seu tempo. E eu creio que esse é o tempo dela, de Deus com ela, tratar com ela. Mas nós teremos você aqui, Lisete, falando, e eu vou ver você aqui com a gente, comigo, fazendo uma live, mostrando da tua experiência de sair desse momento de dor, de sofrimento, de doença, mas por cima com Deus, da forma que Deus vai estar transformando a sua vida. Então, obrigada por estar com a gente, mesmo através da Sandra. Sandra, obrigado por esse amor que você faz você sair lá de dentro de Niterói para vir cuidar junto a Elisete, né? A Cláudia, a Miriam, Beth, todo mundo sempre participou desse envolvimento com ela. E eu tenho certeza que a gente vai viver esses momentos de glória depois, comemorando, sabe? Vendo os ensinamentos, é o que Deus tem passado para a gente aprender. Vou só fazer a pergunta que eu queria falar quando você... Na verdade, foi assim, fruto de que acontece. Eu pedi ao Senhor para aprender a amar, porque assim, eu venho de uma família muito amorosa, então sempre fui, né, recebi isso. Então, eu questionei, a gente quando ora, quando a gente questiona Deus, a gente tem que estar atento aos sinais. E o Senhor usou Elisete para dizer que eu escrevi um livro, e na mesma hora veio esse tema, né? Então, o Senhor, cuidado de Deus, com o que a gente ora e questiona Ele, entendeu? Então, Ele colocou e a gente foi abrindo, e eu fui percebendo que às vezes a gente tem a nossa visão do amor, mas a visão dos outros, a gente vai aprendendo com os outros. Então, a gente tem que, às vezes, mais que esse livro seja escrito, com pessoas que vivem o amor, nos ensinar também, porque a gente tem uma visão, às vezes, limitada do amor, né? Então, que a gente aprenda com o outro, né? O olhar para o outro, para ver o que ele tem para me ensinar em relação ao amor. Isso é lindo. Eu peguei vários pensamentos, né? Tá aqui marcadinho, do seu livro. Mas logo no início do livro, você coloca, né? É bem interessante que você faz assim. Pode deixar aqui que eu coloco, obrigada. Que você fala assim, ó. Para começarmos o processo de compreender e exercer o amor de Deus, devemos travar uma batalha bem difícil para o ser humano, né? Devemos travar uma batalha que é bem difícil para o ser humano, mas que deve ser inevitavelmente vencida para alcançarmos o dom do amor. E fala do perdão. Eu queria que você falasse desse perdão, mas nessas duas perspectivas. O perdão de perdoar o outro e o perdão de se perdoar. Né? Porque você abre o livro falando que o processo de aprender a amar
né, de termos esse aprendizado, ele precisa passar inicialmente por esse perdão. Porque, assim, Fala pra gente um pouquinho. O perdão, ele veio para nos moldar, né? Porque assim, o evangelho veio para nos moldar. Então, quando a gente está dentro, porque o Senhor, a gente veio para ser entre imagem e semelhança do Senhor. Deus é amor. Deus tem um coração puro. Então, quando a gente não tem alguma mágoa dentro da gente está com o coração sujo. E o Senhor quer limpar isso. Isso passa por quê? Pela busca do evangelho, pelo entendimento da palavra, pelo entendimento do que é o amor de Deus. Então, ele trata primeiro a gente, como nós como seres humanos. Nós precisamos entender que o evangelho primeiro veio para nos tratar. Então, quando a gente perdoa, quando a gente está tratando, a gente está se transformando numa pessoa melhor. Se nós não tivermos nos transformando numa pessoa melhor, o evangelho ele não está sendo realizado da forma como plena, na plenitude, né? Então, em primeiro lugar, é isso. É a gente aprender a olhar para o outro e ver... ter empatia, né? Por que essa pessoa fez isso? Quem é essa pessoa? Então, a gente tem que ter esse olhar. Tem que atravessar o ser humano e tentar ver o coração daquela pessoa. Então, assim, é difícil, mas a gente tem que praticar essa empatia. E daí a gente pratica o quê? Perdão, a gente pratica o melhor, a gente se torna um ser humano melhor. Então, é para isso que o evangelho veio, né? E outra questão do perdão para nós mesmos é uma coisa muito importante. Por quê? Porque nós, o Senhor, a gente é pecador. Então, às vezes, a gente peca, a gente já se corrigiu, mas a gente não aceita mais, a gente não aceita ter errado. Por que eu errei aí? Só que, muitas das vezes, quando você não se perdoa, você leva uma culpa que atrapalha o seu crescimento em Cristo, que atrapalha o seu relacionamento com pessoas. Porque o Senhor já perdoou nossos pecados lá na cruz. Se eu realmente me arrependi verdadeiramente, se realmente eu não vou mais fazer aquilo, o Senhor já levou na cruz. Então, é importante, eu falo isso porque eu passei por um problema no meu relacionamento, em que o meu marido ele não se perdoava, né? Por algo que ele, por ser uma pessoa correta de caráter, ele não se perdoava. E isso fazia com que a gente não avançasse. E a partir do momento em que eu falei, você tem que se perdoar. Para mim, isso já passou, né? Para nossa família, isso já passou. E aí, quando ele se perdoou, ele também ficou livre, entendeu? Porque aquilo é passado, a gente não tem mais que lembrar. Que nível de passado, como dizem, é museu, né? Mas é isso. O Senhor já levou na cruz. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que muitas das vezes impede muito o cristão de crescer. É você não se perdoar. Então, que a gente leve isso como algo que é para nosso crescimento. A gente precisa avançar no evangelho, né? E isso realmente é muito importante. Porque assim, o que você às vezes coloca, e é uma coisa muito séria, porque a gente tem ali tem que analisar um comportamento. Porque às vezes a gente, eu faço e Deus perdoa. Não, é o que você usou o termo até muito, verdadeiramente. Quando eu me arrependo, e aí a gente vai na história de Davi. Davi não era um homem perfeito, Davi errou. Mas quando ele errava, ele não achava justificativa. Ele buscava e falava assim, verdadeiramente eu errei, eu pequei. E ali no momento em que Deus nos perdoa por ter já levado na cruz todas as nossas mazelas, a gente tem a oportunidade de olhar e viver de outra forma. Né? Como você deu o exemplo do Jorge, muitas vezes as pessoas carregam a culpa e aí o pecado que já tinha sido levado na cruz, a gente continua carregando sem necessidade e acabando afligindo a todos que estão ao nosso redor. Então isso é muito importante a gente entender que o perdoar não é concordar com aquele erro. Tanto o perdão para a gente quanto o perdão para o outro. Não é concordar, não é aceitar aquilo, mas é perdoar como Deus nos perdoou, dando-nos a chance de mudar o nosso rumo. Né? Então, por isso a gente fala muito dessa conversão verdadeira. Né? Eu acredito nisso. Eu quero dar um bom dia aqui, porque a Igreja de Deus de Cambuinhas, onde você congrega, está representada aqui, eu não sei por quem, mas ela já está aqui com a gente. E
A Isabel colocou pra gente, o olhar de Deus em nós transmite no outro, né, no próximo o amor. Então, o olhar de Deus em nós transmite ao outro o amor. José Richa colocou pra gente aqui, estou acompanhando e tirando uma caixinha de ensinamentos. Que legal. E tem um Pandora Preto, né, entrou com a gente aqui. Obrigado por estar conosco. Jorge, acabamos de falar de você, entrou, está aqui, nosso querido, nosso diácono, um homem de, né, de um conhecimento a cada dia crescente. Obrigado por estar conosco. Mas aí, Cláudia, a gente então entende que, só fazendo uma retrospectiva, quando você foi chamada pelo Espírito Santo para escrever sobre amor, e aí eu acho que é um grande ensinamento que a gente precisa ter, Deus, na verdade, te conduziu a aprender a amar, né? Ele te leva sobre aquele tema para que você possa aprender a amar. E aí você veio, a partir das leituras, né, que eu tenho do livro, né, desde o início, e é muito interessante que você coloca muito pontualmente os conceitos que Deus, e você coloca isso, Deus me levou a aprender a amar a partir, né, da escrita do livro. Porque desde quando eu te conheço, e a gente está falando aí de né, quase 30 anos, a gente está falando, você sempre teve amor, você sempre demonstrou muito carinho, muita paciência, você sempre demonstrou muita bondade, muitas vezes a gente quer explodir, você sempre era muito mais retida, nesse sentido. Mas isso é diferente de amar verdadeiramente. É diferente. Isso é diferente. E é isso que queria que você colocasse essa tua experiência de, mesmo sendo vista, e eu tenho certeza, né? Tá o Jorge, tá a Daline, tá as pessoas que te conhecem, tá a igreja que convive com você há muito tempo, tem muita gente aqui que convive com você, sabe que você tem essa característica, esse amor, né? Esse amor que a gente poderia dizer que era incondicional. Porém, você coloca muito claro no livro que você aprendeu a amar a partir dessa chamada de Deus. Como é essa percepção? Porque aí eu acho que tem a ver com isso que Paulo fala, né? Quando a gente lê o capítulo 13, quando Paulo diz que, olha, mesmo seus talentos, suas virtudes, mesmo tudo isso, né? O amor é diferente, o amor é maior, o amor, na verdade, é a gente saber o que é verdadeiro esse amor de Cristo. É olhar para o outro, mesmo sem gostar, mesmo sem querer, mesmo sendo magoado. Então, conta essa experiência que eu acho que ela é muito grande para a gente. Quando, assim, você começa, assim... Porque quando, assim, a gente tem os frutos do Espírito, né? Que é a amabilidade. Então, quando você trata as pessoas com amabilidade, provavelmente, geralmente você recebe de volta esse retorno. Por isso que a amabilidade, eu questionava, por que esse fruto? Se tem o amor e a amabilidade, por quê? Porque muitas das vezes, e aí ao longo do tempo eu fui notando, que existiam pessoas que eu percebia assim, gente, eu acho que essa pessoa ama muito mais do que eu. Só que a minha diferença é que eu usava o fruto do Espírito, a amabilidade, para lidar com as pessoas. E essas pessoas, às vezes, não tinham esse fruto. E elas tinham amor e eram capazes de fazer coisas que eu não seria capaz de fazer. Então, eu comecei a observar que essas pessoas tinham muito a me ensinar. E é o que eu estou falando, você transcender o coração das pessoas, o que elas aparentam. Por isso que o Senhor vem com os frutos do Espírito, né? E aí, é porque essa pessoa que era capaz de fazer coisas assim, deixar muita coisa da vida dela para cuidar do outro, né? E você viu o amor ali dela e as pessoas simplesmente só olharem o quê? A forma como elas se comunicavam, né? E por isso que é importante a gente ter a questão dos frutos do Espírito, né? E outra é quando você começa a se debater com pessoas que elas ferem o caráter de Deus, né? Ferem as regras, porque a gente tem a lei, né? E tem a graça. Então, eu era, até antes desse livro, muito voltada porque, assim, pô, essa pessoa não está seguindo a lei, né? Ela está sendo desonesta com Deus, ela está sendo desonesta com as pessoas. E isso realmente começa a ferir e você achar que essa pessoa realmente ela tem que ser isolada. Nem merece. Nem merece o amor de Deus. Que tem a graça, né? E ela merece.
E o que cura, e esses dias, eu fui até a Isabel, quando eu fui nessa casa, o Senhor usou, eu questionei algumas coisas. Senhor, tá doendo, tá magoando, mas o que o Senhor me orienta? Ele simplesmente ame, porque o amor é um remédio. O Senhor quer ensinar que é um remédio. Vai ter situações que a pessoa não vai mudar. É ela e Deus. Mas o amor é um remédio para que a gente possa tentar amenizar aquela situação. E também curar as feridas que ficam no nosso coração. Porque com o amor, quando você entende que você tem que simplesmente amar, que a partir daquilo ali é assim, está cuidando, não é você, passa a ter um patamar diferente. Então, assim, o Senhor tem me ensinado muito nisso e que a gente tem que ter esse olhar de compaixão para o outro. Muito difícil, tá? Porque quando a gente é magoado, a gente tende a questionar, tende a coisar. Mas o Senhor, a gente tem que orar, pedir ao Senhor que Ele nos diga o que fazer. E o remédio que Ele dá sempre é o amor, né? Então, é isso. Assim, eu falo que esse livro a gente escreveu, foi o Espírito Santo que nos inspirou, né? E que a gente tem que ler ele sempre, porque realmente o dia a dia ele vai tirando, vai colocando aquelas ervas daninhas no nosso coração, vai entulhando os nossos poços, né? Vou segurar um pouquinho você para dar aqui, né? Entrou a Sandra, né? Na verdade, a Elisete, que está falando né, junto com a Sandra ali, colocou: a falta de perdão produz enfermidades graves. A alma fica amargurada, né? Ela colocou, foi a Elisete que falou. Realmente, quando a gente não pratica, e aí você fala em seguida sobre, mesmo doendo, né? O remédio que Deus nos dá é o amor. Porque quando a gente perdoa, a gente está amando verdadeiramente. Tu imagina, alguém te magoa, alguém faz algo com você ruim, e aí Deus responde para você: ame. Eu tenho uma fala do meu pastor, né? Eu sou da Igreja Nova Jerusalém, e amada igreja, né? E na época, quando eu aceitei Jesus na sua casa, e eu me batizei na Nova Jerusalém, estou lá até hoje. E o pastor Manuel, na época, era o pastor, né? Hoje é o pastor Samuel, a pastora Denise, um beijo para vocês. Mas na época que eu me converti, era o pastor Manuel, a pastora Vera. E o pastor Manuel contava alguns causos, né? Ele tem cada relacionamento, assim, cada experiência de Deus maravilhosa. E ele colocava uma vez que ele teve uma situação muito difícil e de traição, de pessoas que traíram ele, né? Dentro do ministério. E ele disse que teve o evento da igreja e essas pessoas estavam lá. E ele, quando olhou, o coração dele se encheu, né? O que essas pessoas estão aqui e tal? E aí, na mesma hora, o Espírito Santo virou para ele e falou assim: vai lá e ame por mim. Então, é isso que é interessante, né? O amor é amar por mim. Então, mesmo quando é aquele que nos magoa, quando é aquele que nos faz sentir dor, quando é aquele que faz algo com a gente tem que lembrar que ame por Deus, ame por mim. Porque se você é o meu templo, né? O templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está ali, é por mim que você vai amar. É muito interessante. 12 que fala, deixa eu só dar uma lida aqui. Ter amor, não é isso? Eu anotei aqui, esforça-se para... Deixa só antes de você ler, achando aí, eu vou ler aqui a palavra da pastora Tereza Cristina, que ela colocou aqui pra gente. A alma enferma, a pessoa, né? A pessoa fica o tempo todo triste, não consegue sair dessa situação se ela não permitir Deus tratar desta causa. Vai adoecendo aos poucos, realmente, né? Quando essa alma, né, como a Elisete colocou, fica enferma, né? Se a gente não permitir que Deus entre, né, dentro, né, nessa situação, conduza essa situação, a tendência é ir piorando e piorando e piorando, a amargura, a dor, né? Isso é muito grande. E entrou também com a gente aqui o mestre Walter Nascimento. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Então, que legal. Então, ó, vão colocando aqui, vão participando. Isso aqui é um papo, todos nós, né, para a gente poder conversar. 14, achou, Claudinha? Pode falar agora. Portanto, esforce-se para ter amor. A gente tem que se esforçar para ter amor. O Senhor fala isso, porque é quando a gente não aceita o comportamento das pessoas, né? Então, a gente tem que se esforçar. O Senhor nos orienta a isso.
Não, e é um esforço mesmo, né? Por isso que a gente fala, né? Às vezes a gente entende que, mas eu tô amando, mas eu sou boazinha, mas eu faço as coisas. E você usou uma colocação muito interessante, essa questão entre a lei e a graça. Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo e na minha frente vinha um carro e o cara jogou a lata, né, pela frente e eu ali esbravejei, eu reclamei, eu estava dentro do meu carro, a pessoa no carro da frente, mas quando ela jogou eu esbravejei e tal. As minhas experiências com Deus, né, não são, Deus fala de diversas formas, mas naquele momento, a forma que Deus falou comigo foi colocar, né, eu estava escutando o rádio, e no rádio a palavra, né, a estação que fala muito de Deus, contra os louvores de Deus, aí entrou um pastor falando assim, não se preocupe com o que o outro faz, se preocupe com o que você faz. E olha, como para mim foi tão forte aquilo, porque eu estava ali criticando o erro, porque eu queria que ele seguisse, isso é falta de educação, isso é tudo isso. Mas aí, na hora, foi, se preocupe com o que você faz, porque eu trato, né? O outro, Deus trata. E é por isso que quando você coloca, né? E Deus, o que eu tenho que fazer? E Deus fala, ame. Porque o tratar com a pessoa não somos nós humanos, é Deus. A gente tem que fazer o papel só de mostrar esse amor de Deus. Assim, e é esse amor que transforma. O perfume, ele tem um cheiro. A gente, quando se comunica, a gente fala, tem que se expressar. Mas o amor, e eu falo assim, não adianta você dizer que ama uma pessoa e você por dentro não está amando, porque de alguma forma esse sentimento ele vai chegar em alguém. Eu tenho uma prima que é lá de Minas, que eu ficava do lado dela, você sentia o amor muito lindo, porque você chegava perto dela, você sentia uma coisa forte, porque o amor ele vibra, né? Os sentimentos vibram. Se você tem ódio, se você tem amor, isso vibra. Então, não adianta a gente falar da boca para fora que ama, não, porque o sentimento vai vir. A pessoa vai saber se você está falando que ama verdadeiramente através do que está dentro do seu coração. Então, assim, vibra. Não adianta falar da boca para fora. Então, a gente tem que realmente prestar atenção nisso. Porque o melhor é você não falar, né, e demonstrar, ou falar assim, eu preciso tratar isso. Então, a gente tem que ser... Eu amo essa palavra. E a verdade... Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é isso, a gente tem que ser verdadeiro, né? E você também falando, me lembrei muito, a Isabel está aqui acompanhando a gente, eu lembrei muito do que ela falou na semana passada, do cuidado, porque ela, né, eu falei até com ela assim, poxa, ela saiu lá de Realengo, foi trabalhar lá em, sei lá, acho que Piabetá, ou então São Gonçalo, sei que era longe demais, e à noite ela veio me ver pregar aqui na Ilha do Governador. Então foi muito interessante, porque assim, você vê o amor, assim, ela precisa falar. Quando chegou, ela não disse o tempo que ela levou, o custo que foi ela chegar 7h30 da noite na igreja aqui, e falar nisso, eu quero mandar um beijo para os pastores da igreja, né, IBBR, aqui da Ilha do Governador, pastor Maurício, pastor Elisete, que também recebeu a mim e meu marido com muito amor, muito carinho, e a gente tem todo um relacionamento com a congregação também, Ledinha está aqui, então mandar um beijo para vocês. E ela chegou lá, lá e ficou, eu sabia que ela tinha saído de casa às 6 horas da manhã, sei lá. Então, assim, esse é o amor, é o que você diz, você não precisa dizer, só dela estar ali, eu sabia que ela tinha um amor profundo por mim, ela estava ali mostrando esse amor, né? E aí, quando a gente falou semana passada do cuidado de Deus, a gente falou muito dessa questão de vivenciar esse amor, né? Muito interessante. Candeias Ferreira Queiroz está aqui com a gente, obrigada, está aqui conosco. Cláudia, se tiver alguém aí que você conheça, quiser falar, né? Mas vou ficar olhando aqui. Tá? Um beijo pra todos. Eu sei que tá pra gente que tem óculos, é horrível, né? Tu faz assim, vai. Aí a Isabel colocou, ela estava no fórum de Paracambi. Olha só, gente. Realengo, Paracambi, Ilha do Governador, para ir para Realengo de novo. É muito amor no coração. Fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala de amor, e aí a gente, hoje, quase, né? Eu vou falar o que a gente vê aí fora. Muita gente fala amor, né? E às vezes a palavra, ela já quase foi banalizada, né? Ela é tão falada, como você disse aqui, se você realmente
sente, existe uma vibração. E eu até ampliaria essa colocação, que é essa visão que eu falo muito do ressoar, né? O próprio comportamento, o próprio amor ressoa. E isso é interessante, como você fala de vibrar. A maneira também, quando a gente diz e não é sentido, né? É percebido. Quando a gente fala do amor hoje em dia, a gente diz muito dessa questão, as pessoas estão banalizando, diz que amam, e aí a gente fala, vamos levar um pouco nessa visão da mulher, né, que o homem fala, eu te amo, e tem capacidade de violentar, né, de bater, de toda essa relação. Como é a gente, pela tua experiência de ter escrito esse livro, né, de conviver e falar disso dentro da tua igreja, de conviver, como é a gente poder mostrar esse amor para as pessoas que não são evangélicas, de uma maneira que elas percebam que é uma realidade e não uma falsidade, ao mesmo Não estou ouvindo, caiu. Vocês estão me ouvindo? Vai calar? Não sei, vê se ela não mutou. Você mexeu aqui? Não, Avisa que você não está ouvindo. eu cortei. Ah, estou ouvindo agora, Lani. Conseguiu ouvir? Não ouvi até uma parte. Tudo não, porque Conseguiu ouvir? do meio das perguntas. Ah, tá. É porque eu acho que entrou uma ligação aqui, eu desliguei. A pergunta em si é, como é que hoje a gente já tem, assim, às vezes ouvido tanto sobre amor e se torna, às vezes, tão banal, né, banalizado, e aí eu queria que você, como é que pode mostrar, falar, a partir dessa experiência que você teve da escrita do teu livro, mostrar esse amor incondicional para as pessoas, principalmente aquelas que não convivem dentro do universo do amor de Cristo. Porque elas às vezes podem até confundir, seja por interesse, seja um tipo de amor diferente. Como é a gente poder expressar esse amor dentro dessa visão de Deus para essas pessoas que não convivem, né, o amor de Cristo no seu dia a dia? Né? Porque, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem que... O evangelho veio para a gente cuidar de pessoas e não julgar, né? Então, a primeira coisa é a gente ouvir o outro, tentar não julgar, porque é muito difícil, né? Porque o Senhor, a Bíblia, ela nos ensina, muitas das vezes, o que a gente tem que fazer, o comportamento, né? E muitas das vezes, a gente, quando eu falei da lei da graça, a gente fica um pouco legalista quando a gente começa a querer fazer com que as pessoas se enquadrem no comportamento cristão. Então, primeiramente, assim, quem muda as pessoas, eu acho que a Isabel até falou na live dela anterior, é o Espírito de Deus. Então, a gente sabe da verdade quando a gente lê as Escrituras e quando a gente estuda a palavra, e o nosso pastor sempre nos ensinou muito a estudar a Bíblia, né? E eu tenho feito esse ano, do ano passado para cá, há uns 2 anos, quando você me passou uma parte, hoje mais detalhe. Você vê do amor de Deus o tempo todo, em que ele respeita as diferenças, né? E quem é que vai convencer o homem do pecado e da justiça? É a Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente, na verdade, primeiro, tira a capa de julgamento, de legalismo, né? Porque quem vai decidir quem vai estar com Deus ou não é o Senhor, né? E a gente deixa o Espírito Santo de Deus agir dentro de nós, a gente consegue realmente, tenta melhorar passar para fora o amor de Deus. E muitas das vezes a gente quer já que o outro que esteja lá fora, simplesmente, que a gente cria rótulos, né? Tem que ser o cristão, tem que ser a pessoa que Deus quer. Assim, não é assim, não. O Senhor aceita ela como ela é, como ela está. Então, que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são e fazer com que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor, desde o início, que você lá em Gênesis 2, o Espírito de Deus já parava na terra. O Espírito de Deus sempre tomou aqueles grandes homens, Saul, Davi, os juízes, para que eles pudessem fazer aquilo que o Senhor queria. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, não julgar, né? Porque quem vai escolher, quem ama, quem sabe que está dentro do coração é Deus, né? E pedir ao Espírito Santo que ele nos dê sabedoria
sabedoria para falar, né? Que muitas das vezes a gente vai e quer falar do que a gente acha, do que a gente leu, do que a gente interpretou. Então, Dentro do nosso é complexo coração. porque a gente é humano, muitas das vezes a gente vai, né, querendo encaixar as pessoas dentro, falar da palavra de Deus, forçando, como o Espírito Santo, ele não força nada. E até meu sobrinho, esses dias, até falou comigo, tia, Deus, ele não obriga nada, ele não obriga você a nada. Por que você quer obrigar as pessoas a fazer aquilo que Deus quer se ele não obriga? Porque ele não vai por força, ele vai por amor e por entendimento. Quando você entende, você lê a palavra, você entende o que ele quer dizer, é ele que te convence. Então, primeira coisa é não julgar, né? E orientar as pessoas quando elas entenderem um pouco mais de Deus, a buscar dentro da palavra, porque é a palavra que liberta. Então, é estudar a Bíblia, né? Que é a palavra que vai libertar. E ela, a palavra que tem me libertado. Porque realmente, desde que eu escrevi esse livro, o Senhor tem me tratado e ainda vai me tratar, porque ainda falta muito para aprender. Então, é nesse sentido. Eu acho que é deixar o Espírito Santo de Deus agir e a gente julgar menos, né? E é interessante, porque, gente, olha, eu tô com o livro dela, né? Pra gente ir conversando. Você colocou aqui, né, quando você começa a falar sobre o amando o próximo, você coloca assim: ainda que pareça difícil amar algumas pessoas, considerando todas as diferenças, os sofrimentos relacionados a elas, os pré-julgamentos que fazemos, as escolhas de cada um, devemos considerar que, com base no segundo mandamento, Deus requer ainda mais. Ele nos pede que amemos o próximo como a nós mesmos. Ou seja, se eu... É o que você acabou de falar. Como é que eu posso começar a olhar alguém julgando ela? Né? Então, eu preciso, principalmente, amar a ela como eu amo a mim mesmo. Mas aí tem um outro questionamento que eu acho que vale a nossa reflexão agora, é que muita gente não sabe se amar. Não sabe. E aí a gente tem alguns exemplos. Muitas vezes você encontra pessoas que convivem dentro de um casamento tóxico, dentro de uma família, né, tóxica, desconstruída, amizades que são totalmente sugadoras. E aí a gente vê tudo isso. Então essas pessoas, elas não têm essa consciência desse amor ao próximo, em função, muitas vezes, elas não terem a consciência do que é amar a si, né? Eu preciso me amar. Aquela questão, eu só consigo amar o outro no momento que eu começo a amar a mim mesma. E aí, na hora, como é que eu começo a amar a mim mesma? Eu entendo que é deixando Deus entrar dentro de nós e fazer essa mudança e ajustando. E essa busca ela está na palavra. Aí eu faço uma pergunta para você, Cláudia. Deus tem uma receita de amor para cada um de nós diferente? Eu acredito que sim, porque isso até porque quando você vai lá em Jó 1:8, né? E disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal? Então, o Senhor, ele conhece cada um de nós no detalhe. Então, ele conhecia Jó. A gente não conhece o Senhor, não, mas ele conhece. Então, ele sabe. E aí, muitas das vezes, eu acho que a gente até às vezes peca quando a gente fala, mas o Senhor, Deus me ama, ele cuida dos detalhes da minha vida. Não, ele nos ama. Então, o que as pessoas têm que entender é que o amor de Deus... Por que a gente fala que Deus me ama e ele é carinhoso comigo? Porque ele me trata de forma diferenciada. Ele sabe o que move o meu coração, o que para mim é importante. E ele sabe o que é importante para a Lani, né? Então, às vezes a gente fala isso, as pessoas falam assim, mas Deus ama a Cláudia mais do que a mim. Não, não é isso. Ele trata a gente como uma peça única. Nós somos únicos para o Senhor. Então, quando alguém, assim, eu fala dessa forma, né? Que Deus cuida, ele é carinhoso, ele detalhe, sim. Não é que ele ama a Cláudia mais que ninguém, não. Ele ama todos e sabe o que cada um precisa. Mas, eu acho que a gente tem que buscar hoje nesses tempos, e eu tenho falando muito nisso, é que se você olhar, o Senhor, ele busca relacionamento com a gente desde o início, né? Ele estava com Adão no paraíso, ele pecou. Aí depois o pessoal foi
ele criou os tabernáculos para andar do lado do povo, né? Ele o tempo todo queria falar com os juízes, ele falava com os reis, né? Ele colocou profetas. E depois veio Jesus Cristo e ele deixou o Consolador. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele deixou o Consolador. Fala só mais alto. O que eu quero dizer com isso, gente? O Senhor está do nosso lado. Tanto é o amor dele e o cuidado dele individual conosco. Ele habita em cada um de nós. Se a gente permitir, se a gente buscar e se a gente entender o amor, a profundidade do amor dele por nós. Então, eu acho que, por isso eu creio que o Senhor trata a gente diferencialmente mesmo. Porque é de tal grandeza, ele deixa que o Espírito Santo habite em cada um de nós, ou seja, ele está preocupado com cada um de nós. Ele sabe que nós somos diferentes, né? Mas que a gente pode ter essa essência do amor que vai nos conectar, mesmo sendo diferentes, né? Eu creio nisso. E que eu... Não, e é muito interessante, né, você falando, porque as pessoas falam assim, não, mas Deus vai amar igual? Não, ele vai ter a mesma vamos falar assim, né, quantitativo de amor, sim, mas a demonstração é diferente. Por quê? Porque cada um precisa ser tratado em tempos diferentes, em coisas diferentes. Né? Então, a forma que eu vou fazer uma coisa é diferente. Hoje a gente é assim, né? Você é uma pessoa mais dócil, mais calma, eu sou muito agitada, eu falo pra caramba. Então, Deus sabe como ele vai alcançar a minha transformação. Ele sabe como alcançar a sua transformação. Ele sabe o que eu preciso, qual o processo que eu tenho que passar para que eu possa perceber verdadeiramente o amor dele. E isso para cada um de nós. Então, é muito claro pra gente, né? A busca de Deus, desse Deus amoroso, desse Deus que nos ama, desse Deus que nos ensina a amar, ela tem que ser constante, diária. Porque a gente só pode transbordar o que nós estamos cheios. E aí a palavra diz, né? Você fala, você faz, o teu coração tá cheio. Então a gente precisa se encher desse amor de Cristo, de Deus, conduzir a nossa vida para que a gente possa poder transbordar. E o transbordar vai ser da forma que Deus quer. O amor é uma do decisão, jeito né? que Eu lembro que tem um capítulo aqui do livro que é dedicado a você, né? Porque a gente lembra que a gente trabalhava na prece e aí você foi promovida. Só que você foi promovida para uma outra área, foi novos amigos, e as pessoas vinham dizer para mim assim, a Lânia não é sua amiga, que não sei o quê. Aí aquilo ali, eu ainda nem era convertida, e eu falava assim, não, ela não é essa pessoa. Então, naquele momento, devido ao como o inimigo é sujo, né? Eles queriam colocar certo no meu coração para que a gente não tivesse uma amizade. E eu falei assim, naquele momento eu decidi, o amor é uma decisão. Eu vou amar a minha amiga independente se ela me ama ou não. Então a gente tem que amar as pessoas independente do que a gente acha, porque muitas das vezes aquela pessoa ama ou ela está num momento diferente, independente. Então é uma decisão, uma escolha, né? E a gente às vezes precisa ter o retorno do outro para amar. Isso é muito importante, porque a gente é muito dependente. Para amar. Fulano me trata bem, eu vou tratar bem. Fulano me trata mal, eu não vou tratar. Então, assim, é uma escolha. Então, assim, você vai escolher amar uma pessoa difícil, porque você consegue ver além da transparecer dentro do coração dela o que ela está passando. A necessidade, o momento dela, e dizer assim, ela precisa hoje só de ser amada. Ela não consegue te dar nada de retorno. Ela não está bem, entendeu? Então, é uma escolha. E outras coisas. E uma coisa que é interessante, que você falou, que é importante, exemplo, exatamente isso. Usando o nosso caso, eu nunca deixei de te amar, só que eu vivi um momento diferente. Só que aí, o inimigo, ele é tão astuto, né? Ele é tão armador, e ele não sabe o que... Ele não sabe o que Deus vai te entregar, mas ele sabe que você é especial para Deus. E para vocês que acompanham a gente, nessa época, eu não era evangélica, eu não aceitava Jesus. A Cláudia estava, né, tinha acabado de se converter, estava vivendo a experiência de Deus. O inimigo entrou para nos separar. A gente se conhece há 30 anos, pelo menos. E eu vim aceitar Jesus na casa dela anos depois. Porque é exatamente isso. Eu não sabia da dor que ela estava sentindo por eu estar afastada em função de outros compromissos, outras amizades. Mas ela tomou a decisão de falar, não, eu vou continuar crendo quem é a Alane que eu conheci e eu continuo amando. E esse amor foi tão lindo e
E soube tão esperar que no tempo certo de Deus, eu fui para casa dela e aceitei Jesus na casa dela. E se hoje, né? Hoje eu sirvo a Deus com tanto amor, eu aprendi tanto de Deus a partir da convivência da Elisete, que está aqui, que conduziu vocês a aceitarem, que levou a palavra para vocês, e na tua casa eu aceitei a partir do amor de vocês. Então, olha, que muitas vezes a gente está olhando para alguém e o inimigo entra, porque ele fala o seguinte: há algo diferente nessa relação. E aí eu quero entrar para separar. E o que a gente tem que ter nesse momento é o que a Cláudia falou: tomar a decisão. Qual a decisão que eu tenho? Eu tenho que amar por Cristo. Independente do que eu estou sentindo, né? E isso é muito forte, gente, porque muitas vezes a gente pensa assim, vamos dizer, né? Não aconteceu, mas a Cláudia está vivendo um momento, ela viveu um momento mais separado, ela saiu do trabalho, ela foi cuidar da família, ela viajou, e aí naquele momento eu quero falar com a Cláudia, ligo para a Cláudia não me atende, porque a Cláudia está ocupada com outra coisa. E aí eu começo a dizer, a Cláudia não liga para mim, a Cláudia não quer saber do meu problema, a Cláudia não me ama. Naquele momento, se a gente deixar o inimigo entrar no nosso coração, ele faz um estrago. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Porque quando a gente fala desse amor HP, desse amor de Deus, desse amor incondicional, a gente está dizendo de um amor que não está cobrando retorno. De um amor que a gente fala o seguinte: nossa, eu estou precisando falar com a Cláudia, mas a Cláudia não está podendo. No tempo de Deus, ela vai me ligar. E no tempo de Deus, ela vai ligar, e ela vai falar, e ela vai fazer aquilo que é necessário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E depois, se você quiser, você pergunta, que a gente tem que estar atento ao amor de Deus também, dos sinais. E eu estava esses dias conversando com a minha irmã, né, a Débora, né, e ela fala, cara, como Deus teve cuidado com a gente, desde o início da nossa conversão, com a nossa amiga Elisete, né, que Deus, ela escolheu servir a Deus, né, então o Senhor teve cuidado de orientar para saber aonde a gente ia chegar. Então, hoje, a gente reconhecer, e ser grato, que a Sandra fala muito disso também, a Sandra que tem na live, a gratidão para as coisas que o Senhor nos deu, né, e muitas das vezes não é o que a gente quer, é a forma como Deus quer, né, então a gente tem que aprender a saber que os planos de Deus são maiores na nossa vida. Então, assim, isso é algo também tremendo, porque é muito difícil, porque a gente tem que se desconstruir para fazer a vontade de Deus, né? Muitas das vezes a gente não enxerga isso, mas, cara, o que eu posso pedir, o que eu posso falar é que vocês estejam atentos aos sinais, aceitem o Espírito Santo na vida de vocês, porque ele que transforma, e que eu peço muito a ele, que toda vez que eu pecar, ou que estiver me afastando dele, que ele venha me chamar de volta, porque nós somos humanos, a gente vai errar, a gente vai falar palavra dura, a gente vai falar palavras que desencorajem as pessoas a seguir Deus, a seguir Jesus. Muitas das vezes a gente vai falar palavras, e que o Senhor nos oriente a consertar, porque o Deus é amor, né? Quem é pecador somos nós. Então, não é porque eu escrevi um livro, não é porque eu estou falando disso que eu não vou errar, eu vou errar, né? E a gente tem que fazer a prática diária. É uma prática diária. O amor e a unção de Deus é algo diário, é uma busca diária. Hoje eu tenho amor, amanhã eu posso não ter, se eu não vigiar. E por isso que Deus fala, vigiar e orar, no amor, na unção de Deus, né? Nas coisas de Deus, tudo é isso, é um alimento. E aí, eu quero te fazer uma outra pergunta que eu também achei no teu livro, que a gente fala assim: quando a gente ama de verdade, esperamos o tempo que for necessário para ver, assim, quando a gente ama de verdade, a gente espera o tempo que for necessário, né, para que aquilo aconteça. E aí a gente deu esse exemplo entre eu e você. Isso é esperar com paciência no Senhor? E muitas das vezes, o esperar com paciência, muitas das vezes a gente tem que, além de esperar com paciência, a gente tem que questionar Deus, porque provavelmente, muitas das vezes, quando a gente está esperando muito, Deus quer mudar algo em nós. Então, a gente tem que estar atento à voz do Senhor, esperar com paciência e escutar o que Ele tem para nos dizer, porque muitas das vezes Ele quer nos moldar, tratar o nosso caráter. Então, a gente olha para o Evangelho
evangelho como tratamento do nosso caráter primeiro, para depois a gente transbordar o Senhor para outras vidas, né? Porque as pessoas vão seguir a Deus ou buscar a Deus diante do nosso caráter, diante do que a gente mostra como exemplo, né? Então é isso. Então Glória a espera com Deus. paciência, sim, esperar a vontade do Senhor, mas sempre querendo entender o que Deus quer tratar na tua vida. Ele quer mudar em você. Cada um. Amém? Amém. Ó, deixa eu dar um oi aqui que eu não acabei no dando, mas acenei, foi para Thelma Adoração, tá aqui com a gente, Natália tá com a gente, Celeste Salles também, a Celeste Salles está aqui e Malu Melo também com a gente. Então, gente, é uma delícia, né? A gente está passando um pouco da hora, mas não é porque a gente errou, não. É porque a gente houve uma dificuldade para entrar inicialmente e o assunto é maravilhoso, acho que dá para levar o dia inteiro. Mas a gente já daqui a pouco termina, mas é muito gostoso. Eu só queria, mais uma vez, Cláudia, que a gente falasse um pouquinho, a gente falou um pouco en passant, né, ao longo dessa conversa nossa, mas como é que é amar quem não aceitamos, né? Esse processo de desconstrução, né? A gente falou do julgamento, a gente falou dessas questões, mas assim, como é que é dentro dessa tua experiência que Deus te conduziu a gente amar pessoas, né? Porque eu vi aqui no relato do teu livro que teve pessoas que te magoaram, pessoas que foram ruins, e ali você ter que amar, né? Desconstruir esse sentimento para que entrasse o sentimento de Deus. Conta pra gente um pouquinho. O que você pré-julga, né? Você desconstruir o que você quer receber, o que você acha que é o ser humano ideal para lidar com você. Você tem que desconstruir isso. Quem é a pessoa ideal? Aquela pessoa que cumpre as regras, que está tudo bem. Essa pessoa, você tem que desconstruir, porque o Senhor é quem sabe. E aí, a partir disso, buscar um olhar para entender o motivo daquela pessoa ser assim, né? Muitas das vezes você vai poder, através do seu exemplo, fazer com que ela traga mudanças, exortações no amor. Muitas das vezes não, tem coisas que são doenças psicológicas, doenças, né, físicas realmente, que você não vai conseguir resolver isso se não for um tratamento com psicólogo, psiquiatra. Então a gente tem que transcender e entender primeiramente quem é aquela pessoa. E primeiramente entender que Deus ama as pessoas independente, incondicionalmente. Então quando a gente passa a não ter um padrão de pessoas que a gente quer amar, pessoas que a gente acha que tem que receber amor, fica mais fácil, né? Mas eu acho que mesmo assim não nos isenta de exortar no amor, né? O exortar não é você aceitar as coisas que não se condizem, você poder ter a liberdade de falar, de exortar, né? E mesmo assim como não misturar, não fazer as coisas erradas, mas ser capaz de falar sem medo aquilo que é verdade e sem magoar e sem ofender. Uhum. É um desafio, porque cada dia é uma situação diferente, né? Porque quando mistura sentimentos, então é você olhar, parar e pedir a Deus para te ajudar. Muito mais do Espírito Santo te ajudar do que de você mesmo como ser humano. E quebrar paradigmas, preconceitos, né? Porque quem vai encaixar, quem vai escolher, quem vai para o céu é Deus. Então, quem sabe como você tem que tratar é o Senhor, é Ele que vai tratar. Quando você não puder tratar, você entrega para Deus. Fala, Senhor, até aqui eu fui, daqui em diante eu não consigo. Se for, o Senhor me ajuda, ou se não, o Senhor trata. Então, de saber tratar as pessoas sem magoar, sem ofender e sem manchar o nome de Cristo, né? Porque o Senhor, Ele é muito maior do que a gente pensa, do que a gente ajuda. Muito maior. Muito maior do que nós, né? E às vezes a gente está muito preocupado com a gente. É aquela questão. Todos os preconceitos. Gente, maravilha. Então, Cláudia, a gente consegue aprender a amar? Mas por fim? Então, eu mesmo tenho que ler esse livro todos os anos. E é o que eu falo, se eu for ler hoje, eu vou incluir capítulos novos, eu vou olhar para pessoas e aprender com essas pessoas, né? E é isso, a gente fala mais alto. Tá sempre lendo, sempre buscando e tentando melhorar cada dia, porque realmente é muito difícil amar
E para a gente deixar as ervas daninhas no nosso coração e tirar tudo isso, é muito fácil se a gente não vigiar. Então, a gente tem que vigiar o nosso coração o tempo todo. O tempo todo. E é interessante porque às vezes são pequenas, eu vejo, né? Eu meio que imagino assim, é como se pequenas gotas, né, vão caindo. Então, assim, se eu deixar o meu coração sempre buscando o que Deus está me falando, buscando vivenciar essa presença de Deus, eu vou estar cheia. Mas se eu começar a esvaziar dessa busca, é como se gotas fossem caindo do inimigo. E aí vai me dando amargura, tristeza, rancor, aí dá aquela preocupação, o questionamento, o julgamento. E daqui a pouco, ao invés de eu estar cheia de Deus, eu estou cheia dessa água impura. Por isso que a gente precisa muito, muito, muito buscar a palavra. Gente, a gente vai estar terminando. Eu tenho que agradecer muito a professora Isabel, a pastora Tereza, a missionária Ledinha, a todos que passaram aqui para conversar, para estar com a gente, né? A minha querida tia aí atrás, um beijo. Obrigada. Que grande foi esse amor, né, da sua mãe. Você coloca isso no livro, a diferença de amar do seu pai e da sua mãe e como esse amor entre pai e mãe para vocês deram a vocês essa relação tão linda, né, dessa família, né? Imagina, gente. São quantas meninas? 5 mulheres e um rapaz, todo mundo se dá bem. E todos os, né, cunhados e cunhada, todo mundo se dá bem. Isso é a presença de Deus, isso é o amor de Deus convivendo na sua família. Dá um abraço na Elisete, fala com ela que eu estou orando muito para Deus dar força, resistência, que ela volte a andar, se Deus quiser. Glória a Deus, e ela vai em nome de Jesus. Que bom, que bom. Então, agradecer a cada um de vocês, mas lembrar que essa live, né, ela acontece todo sábado, às 8 horas da manhã. É um encontro de mulheres com Deus, é um encontro para que a gente possa conhecer as experiências a partir de pessoas como a Cláudia, como a Isabel, como a pastora Madelon, como a pastora Elisete, que já passaram por aqui, que tem suas experiências, que tem a sua convivência com Deus, de uma maneira leve, para que a gente possa falar desse Deus maravilhoso, né? Que de um outro jeito, não é uma pregação, é uma troca de experiência onde a gente pode aprender. Então, quero agradecer a cada uma de vocês, agradecer a minha tia que está aí, agradecer muito a Daline, que nos salvou. Nada nos salvou. Manda um beijo para ela, que ela olha, até para a tela ela vem. Mas essa mulher também é uma mulher de Deus, que eu tenho certeza que o tempo dela com Deus está chegando cada dia mais. E como a gente falou aqui, da forma de Deus, não da nossa que a gente quer, e sim da forma que Deus tem. Querida! Que lindo, que lindo. Então, gente, Cláudia, gostaria que você já desse a sua palavra, né, sobre o tema, sobre a tua reflexão final, e logo depois que você orasse para a gente poder encerrar. Que vocês entendam que a gente tem que ter gratidão por Deus, por tudo, não importa as circunstâncias, e que cada um de vocês busque diariamente uma comunhão com Deus. O Senhor, Ele só vai estar te respondendo se você buscar a Ele. Então, assim, nós temos que buscar um amigo que está ali à nossa disposição, mas nós temos que procurar por Ele. Então, que vocês encontrem uma forma de se comunicar com Deus, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, porque lá o Senhor revela para a gente muitas coisas, tremendo. E eu vou orar aqui para finalizar. Fala, doutor. Quer falar? Fala. Só o amor conserta o mundo. Nós devemos nos amar muito para salvar a humanidade. Amém, viu? É sabedoria. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu até escrevi aqui, só o amor salva o mundo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em primeiro lugar, quero te agradecer, Senhor, pela sua presença nessa live, Senhor. Senhor, tu tem feito coisas maravilhosas para nós. Nós reconhecemos, Senhor, o teu amor, a magnitude, Pai. Senhor, que cada um que esteja nessa live, cada pessoa que veja, Senhor, essa live, venha, Senhor, entender
mais e mais do teu amor. Senhor, que o seu amor transborde na vida de todos, que a gente, ao olhar o próximo, Senhor, a gente tenha entendimento que o Senhor ama as pessoas e que nós também temos que amar. E que cada coisa maligna que esteja no nosso coração, nos impedindo de mostrar o teu amor, o Espírito Santo de Deus te retire e nos trate. E eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Diaconisa. Obrigada por esses ensinamentos. Lembrando a vocês, se vocês que estão com a gente aqui não seguem o canal Força da Mulher Cristã, né? Se escreve Forca Mulher Crista. Por favor, acompanhe. Essa live fica gravada no Rios e segunda-feira vai para o YouTube. Então, conto com a presença de vocês, conto com a divulgação. Vamos espalhar a palavra de Deus. Né? Não. Tem um livro. Isso que eu ia te falar. Como é que faz? Aprendendo a Amar, e você pode baixar o e-book lá, né? O livro ainda é de graça. Eu botei para vender na Americanas e na Amazon, né? Mas tem alguns locais que eles não entregam, mas o e-book é de graça, tá lá na página, dá para ler. Hoje o pessoal lê e-book, né? Então, gente, se puder, baixe o e-book, leia, é lindo, o livro é lindo, tem histórias, tem essa experiência dela maravilhosa. Gente, um beijo para todos vocês. Beijo, beijo. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela sua mãe. Tá, graça da sua mãe participar. E dá um beijo na Daline mais uma vez. Amém. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.